Essa parte inferior do prédio ela foi construída com a finalidade de abrigar a primeira cadeia pública de todo o Alto Sertão da Bahia. Isso na parte térrea, né? Já a parte superior do prédio funcionava uma junção do legislativo e o executivo. Funcionava uma administração da cidade, a sala do júri. Nesse prédio também é onde que se recolhiam os impostos, né? A questão do QIM. Teve uma grande importância nesse cenário da Bahia, né? Por essa questão na logística de recolhimento dos impostos e da parte da cadeia pública, né? Aqui a parte da cadeia pública, essa primeira sala funcionava como uma sala da guarda e também um local onde acontecia a questão das correções dos presos. No teto aqui dá para ver duas roldanas, elas eram uma estrutura onde se montava uma espécie de algema que impossibilitava do preso se defender. Está retratado aqui na escultura. Assim como grande maioria do centro histórico, o prédio ele foi bioconstruído. Nesse período, quando iniciou a construção, em 1769, não existia cimento. Daí eles utilizavam o que estava mais acessível ali nesse momento, né? E nesse caso específico foi madeira, pedras e barro. Utilizado também algum tipo de fibra. Normalmente era capim ou até a própria madeira mesmo. Inclusive aqui no prédio foi encontrado cabelo humano misturado na massa com fibra, né? A escada ela dá acesso a uma galeria. Antigamente aqui era o único acesso que o soldado ele tinha com os presos. Caso houvesse um óbito na cela ou precisasse tirar o preso para soltar ou aplicar uma correção, o soldado entrava por aqui e tinha acesso aos presos. Desde o início, a cadeia pública já era dividida em ala masculina e ala feminina. Nesse caso, para a direita, a cela feminina, para a esquerda, a cela masculina. Essas duas celas laterais, elas funcionavam como cela de custódia, onde normalmente os presos eles aguardavam a julgamento. Inclusive, o último preso aqui na cadeia pública, na década de 80, ficou por 6 anos preso nessa cela. E custódia? De custódia, exatamente. Um claro sinal de que ele ficou 6 anos aguardando a julgamento. Assim que foi solto daqui, ele foi embora e nunca mais retornou. Graças a Deus. Até aceitar. Já você não conhecia a história. Ficar esperando já foi uma prisão, né? Não precisava nem pedir. Bem, no ano de 2007 ainda funcionava fórum na parte superior do prédio, né? Assim que deixou de funcionar aqui a parte da Câmara de Vereadores, essa administração, o prédio ele continuou funcionando, a sala do júri com fórum, com marca de registro civil, né, o cartório. E nesse período o juiz da comarca viu a necessidade de um banheiro aqui, porque até então não tinha. O prédio ele é tombado pelo IPHAN, então normalmente não se poderia mexer na estrutura. Ele aproveitando então a concessão para mexer aqui no prédio, nesse mesmo período ele abriu essa nova passagem para que o visitante ele tenha acessibilidade para conhecer a cela. Aqui tem duas celas solitárias também. Essa dali desse tipo convencional, usada até hoje em presídio, pouca ventilação e pouca luz. Já essa daqui é conhecida como pinga-sal. Normalmente o preso ele era colocado ferido aqui dentro, acorrentado no centro da solitária, daí tem um buraco no teto onde eles colocavam um balde e minava sal e cal para abrir ainda mais as chagas do preso. Essas pedras aqui elas são base do antigo pelourinho da cidade que funcionava aqui na lateral do prédio. Inclusive é uma dúvida frequente entre os visitantes, devido ao prédio ter sido construído e utilizado no período da escravidão, se imaginar que em algum momento tenha servido como senzala, que na verdade nunca aconteceu. Sempre foi mesmo uma cadeia pública. Escravizados não tinham direito civil. Se eles cometessem algum crime, o dono do escravo era o responsável por julgar e aplicar a devida pena. Para esse fim, na lateral do prédio funcionava o pelourinho, né? Nesse caso seria o local onde os escravizados eles eram punidos, né? Castigados por algum feito.
Tinha também uma forca para pena de morte e ficou como registro uma pedra do outro lado da rua ali. Hoje ela serve como um banco aqui para a população. Antigamente ela era a base dessa forca. Normalmente a pessoa condenada ficava em cima da pedra com a corda no pescoço e o carrasco empurrava a pessoa para sair da pedra, aplicando a pena de morte. Isso qualquer cidadão que morasse nessa época que fosse condenado por determinado crime. Isso, Luciano? Exato, exato. Assim que foi retirada a forca, daí essa pedra virou degrau para uma porta que está na lateral do prédio, na área externa. Hoje funciona lá nesse espaço uma loja colaborativa das mulheres empreendedoras aqui da cidade. Se encontra o artesanato local e alguns produtos alimentícios. Com a última reforma aqui da praça, a pedra ia ser jogada fora pelo fato de ser grande e pesada. A dona da casa pediu que deixasse ali como um banco, assim não se perderia a história. Bem, foi estratégia a edificação do prédio logo em frente da igreja, né? Inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais as grades da cadeia elas são expostas para a rua. Assim, o preso ele teria a possibilidade de ver um modelo de sociedade posto na época que ele deveria estar seguindo ao invés de estar aqui preso. Em contrapartida, ao término da missa, os fiéis estariam dando esmolas aos pobres e aos cativos. Essa esmola era providencial para os presos, isso pelo fato de que a coroa e posteriormente o Estado não faziam um repasse financeiro para manter eles aqui. Daí os presos eles ficavam à mercê de receber doação pelas grades da prisão, sobre a questão de alimentação, hidratação e agasalho. Caso o preso ele tivesse uma condição financeira para se manter, não tivesse família aqui na cidade, bem, caso contrário, o tempo de vida dele aqui se reduziria drasticamente. Tanto que, entre o século XVIII e XIX, o preso que por mais tempo viveu aqui, ele só durou 1 ano. Isso por inúmeros fatores. Inúmeros fatores que fez com que essa cadeia ela se tornasse a mais temida do sertão da Bahia, ali no meados do século XVIII. Sobre essa questão da fome, da sede, frio. Aqui na parte superior do prédio, funcionava a sala do júri. Essa sala, os móveis lá são originais do prédio do século XVIII. Nessa sala é onde o juiz ele julgava e sentenciava os presos. Caso fosse condenado no julgamento, a porta de entrada para a cela seria esse alçapão. De acordo com os registros, muitos dos presos entravam em óbito exatamente por causa da queda. O preso ele era literalmente jogado direto para a cela. Caso houvesse uma resistência, seria amarrado e literalmente jogado para a cela. Condenado no julgamento. Passaria uma porta, fica aqui na lateral, uma ponte de acesso até a outra sala, tem um alçapão igual a esse direto para a cela feminina. As mulheres também seriam literalmente jogadas para a cela, caso condenado no julgamento. Um outro fator para que essa cadeia se tornasse a mais temida nesse período seria a falta de um banheiro aqui. Por esse motivo, os presos faziam as necessidades no próprio solo, que tornava essa cela úmida e se proliferava inúmeras doenças. Então, a questão da morte poderia ser por causa da queda, consequência dela, se esbarrasse nas paredes, né? E essa questão da insalubridade, né? Que não tem ser humano que resiste. Agora, há pouco eu tinha falado para vocês sobre o último preso aqui na cadeia pública na década de 80. Ele ficou aqui preso até aproximadamente aí 1986 para 87. E até esse período a cadeia pública funcionava com esses mesmos moldes que eu acabei de relatar para vocês. E a família era o responsável diariamente por trazer alimentação, hidratação e uma lata para que ele raspasse o resíduo sólido do chão. Isso na década de 80, né, Luciano? Exato. Que não tá, né, gente? Exato. Foram 15 anos até concluir essa construção aqui. E nesse período aí, na década de 80,
por questão de modernização do sistema prisional, a cadeia pública ela foi transferida para um bairro que fica logo atrás da Igreja da Matriz, que é essa branca em frente ao prédio. Já não funciona mais nesse mesmo local hoje. Na década de 90, ela foi novamente transferida para a saída da cidade, sentido a Livramento de Nossa Senhora. Está ali o hospital, em frente do hospital um cemitério e do lado uma delegacia que funciona como cadeia pública. E uma coisa interessante, Luciano, é que quando a gente se fala da cadeia aqui, a gente às vezes está com a mente muito presa à cidade de Rio de Contas. Sim. Mas a gente também precisa entender que ela também recebia presos de todas as regiões circunvizinhas que faziam parte dessa, vamos dizer assim, dessa comarca. Exato, exato. Com essa questão de abrangência, seria mais da metade do território da Bahia, né? Por isso, a importância do prédio, né, dessa comarca nesse cenário. E em alguns momentos falam, né, a cadeia mais temida do sertão baiano, Exato. que era justamente por isso, né, porque era todo esse sertão todo mesmo. sertão mesmo. Isso que se abrangia das margens do Rio São Francisco, toda a região centro-sul aqui da Bahia, Chapada Diamantina, até o litoral de Itacaré. Toda essa região, esse prédio aqui seria a comarca. Inclusive, presos ali da Guerra de Canudos foram trazidos aqui para essa cadeia. E aqui está representado o pau de arara, que ficou muito conhecido no período ali da ditadura militar. E também aconteceu aqui no interior da Bahia. Inclusive, na outra cela, uma pessoa conseguiu fugir quebrando essa grade aqui. No caso, essa. Alguns buracos na história. Não se sabe exatamente que tipo de ferramenta ele usou para quebrar a grade. Não se sabe também como ele fez para quebrar a grade sem chamar a atenção da guarnição e da população. Ele estava muito debilitado até pelo fato de conseguir passar numa abertura tão pequena, né, que ela quebrou, mas não soltou por inteiro, né? Ela quebrou uma parte aqui e uma parte aqui. E por esse motivo ele está muito debilitado, não muito longe daqui, ele foi recapturado novamente e voltou aqui para a cadeia. Um outro relato de fuga seria com a passagem da coluna Prestes aqui na cidade. Imagino que todos aqui saibam, ou já ouviram falar um pouco sobre a coluna Prestes, né? Foi um movimento, a princípio, tenentista, liderado por Luiz Carlos Prestes, que passou pelo interior do Brasil procurando aliados para uma reforma no governo federal. Aqui na cidade, nesse período, era habitado a grande maioria por velhos e crianças. Os mais jovens e adultos tinham migrado para a região norte da Chapada a fim de trabalhar na extração do minério. E algumas outras pessoas, jovens e adultos, que ainda estavam aqui na cidade e tinham algum tipo de posse, eles fugiram para o meio do mato com receio de serem saqueados, né? Aqui na cadeia pública, nesse período, tinha 26 presos. E esses presos eles foram soltos por Luiz Carlos Prestes a fim de que eles se aderissem à causa da reforma. Nesse período, um preso optou em não sair da cela. Isso pelo fato de que ele era morador aqui da cidade e não pretendia sair daqui. Imaginando receber uma punição maior pelo fato de fugir, ele então decidiu permanecer na cela, aí ficou uma semana concluindo a pena e foi solto. Os demais seguiram a coluna Prestes sentido a vitória da conquista. No meio do caminho, alguns se desgarraram, mas não retornaram mais para cá. E não se tem nenhum relato de uma ajuda externa para ajudar na fuga dos presos? Na fuga desse que quebrou a grade, logicamente ele conseguiu ajuda externa, porque aqui dentro ele não teria a ferramenta apropriada para quebrar a grade, né? Porque a gente tem aqui na frente essa praça, pelo que a gente encontra na história, ela foi uma cidade projetada, né? Toda essa praça e a outra lá foi pensada, né? Tanto que a gente vê na formação das ruas aqui, que Rio de Contas passou por esse processo no auge do ouro,
realmente de ser uma cidade planejada, né, Luciano? Isso mesmo, isso mesmo. Tem até uma estatística que diz que nesse período até da construção do prédio aqui, a população aqui da região era maior do que a população no estado de São Paulo. Toda essa massa populacional estava nessa corrida do ouro. Por isso a necessidade de pôr ordem ao caos construindo a cadeia pública.